O professor Fachin afirmou que nós estamos vivendo um momento ímpar na vida nacional. Absolutamente verdadeiro. Vivemos um momento nervoso na atividade pública, com as instituições públicas brasileiras, os partidos políticos e os políticos de forma geral, sob os escombros da descrença popular. E certamente não fosse esse momento dramático da vida nacional, o indicado pela Presidência da República seria aclamado nesta reunião. Mas na arena desse debate há espaço para a irracionalidade, para a ignorância, para a vaidade, para o ódio, para a esquizofrenia política, distante do bom senso, do discernimento e da ponderação. Mas não aqui. Em outras searas distantes desta instituição. Aqui há vida inteligente para um debate que valoriza o parlamento brasileiro de ideias, de teses, de conceitos jurídicos diante de um mestre aclamado por todo o mundo jurídico nacional e com presença internacional de destaque que certamente honra o nosso país. Mas esse momento, com esse debate lá e cá, nos proporciona uma oportunidade também preciosa de exercitarmos a nossa capacidade de ser humildes e de respeitarmos as opiniões divergentes das nossas. E, aliás, nos proporciona também a oportunidade de conhecermos e identificarmos aqueles que não sabem respeitar o direito à liberdade de pensar e de opinar. Estes existem. Mas o que importa agora não é um confronto de oposição e governo. Certamente, nestas circunstâncias, teremos governistas distantes do governo e oposicionistas distantes dos seus colegas de oposição. Porque não está em jogo o interesse partidário? Seria um oportunismo de natureza política incompreensível, quando nós temos a oportunidade de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal alguém que certamente dignificará aquela corte onde estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. Não podemos colocar à frente do interesse público nacional um eventual interesse motivado pela paixão político-partidária. É por essa razão que agradeço o meu partido de oposição, que milito nesses 13 anos no enfrentamento ao governo, aos seus desmandos, os seus equívocos, contrariando aqui em algumas oportunidades indicados da Presidência da República, com justificadas razões. Agradeço ao meu partido que me permite, nesta hora, a liberdade de pensar, de opinar e defender uma candidatura ao Supremo que reputo da maior qualificação técnica, profissional e ética, com notório saber jurídico e reputação ilibada, reconhecidos pelo mundo acadêmico, pelo mundo jurídico. Aliás, no Paraná, e aqui está o professor René Dotti, eu faço referência até à alusão de que a minha atitude nesse momento e dos senadores do Paraná se constitui em atitude provinciana. O Paraná é um estado importante, estamos honrados de representá-lo aqui. Foi província, sim, há muito tempo, província de São Paulo. Mas hoje é um estado de importância política, econômica, social, inquestionável.
Mas, se o Paraná é província, é uma província unida em torno do nome do professor Fachin pelas suas qualidades. A propalada antropofagia paranaense foi derrotada porque se uniram todas as forças vivas da sociedade paranaense, no mundo da política, no mundo, especialmente no mundo jurídico. No mundo da política, aqui estão 3 senadores, ali estava há pouco o governador do Paraná. Muito obrigado. 3 senadores que se opõem eleitoralmente, politicamente, em muitas circunstâncias e se somam. Os 30 deputados federais de todos os partidos, 54 deputados estaduais de todos os partidos, 38 vereadores da capital de todos os partidos, as entidades, instituições, associações, de forma praticamente unânime no Estado. Acadêmicos, mestres como René Dott e tantos outros. Mas não é uma província localizada no Paraná. Se essa atitude é provinciana, nós descobrimos agora a província nacional, porque o mundo jurídico do país se une em apoio ao nome de Fachin. Juristas os mais laureados, de todas as correntes ideológicas, Ives Gandra, Dalmo Dallari, Miguel Reale Júnior, René Dott, Técio Lins e Silva, juristas renomados, ministros, reconhecidamente respeitáveis, ex-ministros que se consagraram. A província é o Brasil. Mas existe também a província universal, porque o apoio a Fachin vem de outras nações. O presidente do Conselho de Políticas Públicas da Universidade de Chicago, o professor Fábio Losso, por exemplo, encaminha apoiamento significativo ao professor Fachin. O professor José Joaquim Canotilho, da Universidade de Coimbra, dos mais admirados pelos estudantes de todo o mundo, oferece apoio à indicação de Fachin. E o presidente da OAB do Paraná, Juliano Breda, que se encontra presente também nesta casa, e fez o seu doutorado na Universidade de Coimbra, pôde atestar pessoalmente o prestígio do professor Fachin, não só naquela universidade, mas no mundo jurídico ao redor dela. Portanto, esse imenso apoio certamente tranquiliza o Senado Federal. Porque, coincidentemente, aqueles que condenam, aqueles que criticam, não conhecem. Nós que somos do Paraná temos o dever de conhecer, conhecemos e defendemos. Seríamos indignos do apreço popular se, de forma oportunista, nos colocássemos contra apenas para alvejar a presidência da República no momento de grave impopularidade que ostenta, levando às ruas milhões de brasileiros indignados. Seria a utilização desta ferramenta nociva aos interesses nacionais do oportunismo político-eleitoral. Mas, evidentemente, eu respeito aqueles que, não conhecendo o professor Fachin, procuram ostentar no campo da oposição, procuram questioná-lo, inquiri-lo, para que ele possa esclarecer todas as dúvidas. Nós não teríamos, não fosse esse ambiente no país, certamente nós não teríamos essa contestação virulenta e desarrazoada que há fora daqui. Longe do mundo jurídico, por pessoas que não possuem qualificação técnica para a abordagem que procuram fazer, desvirtuando o currículo e fazendo contorcionismo jurídico para fraudar teses e conceitos que submetem a Fachin como se dele fossem.
Eu estou aqui para sabatinar, sim, mas como relator, eu tenho o dever de expor o que penso nesse momento a respeito do professor Fachin, como os outros estão expondo o que pensam também. Segundo o professor Mário Luiz Delgado, da USP, a prosperarem as estultices reverberadas por alguns desinformados ou mal intencionados, todos os autores do direito civil contemporâneo seriam considerados esquerdistas e aliados do MST. Logo agora que um civilista está prestes a retornar ao Supremo Tribunal Federal, demanda desde Moreira Alves. E conclui: estaríamos todos loucos? Eu, como relator, devo fazer indagações que chegaram ao Senado Federal através das redes sociais. É evidente que não farei todas elas em respeito aos meus colegas senadores que precisam de tempo para os seus questionamentos. Mas devo formular alguns. E talvez não sejam, do ponto de vista da tese, do conceito, não sejam estes os questionamentos mais importantes nesta hora. Mas em respeito àqueles que os formularam, e sobretudo àqueles que os exploraram na mídia do país, especialmente nas redes sociais, devo apresentar aqui questões que, evidentemente, não são as mais importantes neste momento. E começo com uma afirmação para questionar o professor Fachin sobre o seu relacionamento político, já que ele tem sido carimbado como petista. Eu inicio citando Francisco Rezec. O Senado há de avaliar quão discreta foi sua presença na arena eleitoral, se comparada a de outros juristas brasileiros que no passado transitaram diretamente do cenário político para o Supremo Tribunal Federal e dignificaram pela competência e discernimento de epitáfio a Victor Nunes, de Baleeiro a Paulo Brossard, para ficar só com os que foram. E nós poderemos citar muitos dos que se encontram ainda entre nós, ex-ministros e atuais ministros, que emergiram do campo da política para o Supremo Tribunal Federal. E este não é o caso do professor Fachin. Aliás, quando afirmam ser ele um militante do Partido dos Trabalhadores porque leu, em 2010, um manifesto de juristas em defesa da candidatura da presidente Dilma, não dizem que, em muitos momentos históricos, esteve na contramão do PT. Em 1982, foi advogado da campanha ao governo do Paraná de José Richa, pai do atual governador. Em 1989, esteve no Palanque, na Rua das Flores, em Curitiba, ao lado de Mário Covas, candidato à presidência da República, que enfrentava naquela oportunidade o ex-presidente Lula. Na Constituinte de 88, foi ardoroso defensor da Constituição, na contramão do PT. Colégio Eleitoral com Tancredo Neves, não só defendeu o colégio eleitoral, como integrou a equipe de Tancredo que formalizou o seu programa de governo. Na Universidade Federal do Paraná, e o senador Requião é testemunha disso, candidato a reitor, foi derrotado pelo PT, que indicou como vice-reitor o professor Aldair Risse, do reitor Moreira, companheiro de Requião. Portanto, a trajetória política de Fachin é de independência. Aliás, há aqui um depoimento dele que me foi repassado pelo professor René Dotti,
de agosto de 2014, onde não se cogitava ainda a sua indicação, em que, na abertura da conferência da OAB, sem questionamento algum, mas espontaneamente, afirmou não vir do campo da política e não ter militância partidária. Foi uma afirmação despretensiosa em agosto de 2014, na abertura da conferência da OAB no Paraná. Mas eu estou colocando essas questões para que o professor Fachin possa, ele próprio, oferecer os esclarecimentos a respeito. Em relação a eventuais relações com o MST, CUT, falam das ligações com o MST. E não dizem, por exemplo, que Fachin foi integrante da Câmara Arbitral da Sociedade Rural Brasileira. Não dizem que ele foi integrante da Câmara Arbitral da Federação das Indústrias de São Paulo, ou da Federação das Indústrias do Paraná, ou internacionalmente em outros países e em organizações do gênero. Portanto, nós vamos dar a oportunidade ao professor Fachin de fazer esclarecimentos sobre essas questões, mas indago exatamente na linha do que recebi aqui pelas redes sociais do Senado Federal. O professor Fachin prefaciou o livro de Marcos Alves da Silva e, a partir desse prefácio, Marcos Alves da Silva é um pastor presbiteriano e professor de Direito, autor de um livro que trata do direito da família. E o professor Fachin prefaciou o seu livro, e daí surgiu um estapafúrdio rótulo de teórico dos direitos da amante, inimigo declarado da família. Esse contorcionismo jurídico que nós queremos ver esclarecido aqui pelo professor Fachin. Portanto, embora na sua exposição inicial já tenha dissertado sobre o seu conceito de família, eu lhe ofereço essa oportunidade, professor, para esclarecimentos adicionais. Sobre a função social da propriedade, já ouvimos, mas se o professor entender que deve novos esclarecimentos, é uma das questões recorrentes nestas indagações. E esta outra questão, o curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, desde o início de 2015, mantém uma turma exclusiva para beneficiados da reforma agrária. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA. Assim, pequenos proprietários rurais, acampados, quilombolas, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, assentados, têm um cadastro homologado pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária, poderão se tornar bacharéis em Direito. Nesse contexto, eu gostaria que Vossa Excelência se manifestasse sobre a constitucionalidade dessa iniciativa da Universidade Federal do Paraná e a sua eventual participação na criação do curso. Qual o grau de responsabilidade do professor Fachin na criação desse curso? E, por último, professor, há uma indagação que devo formular a Vossa Senhoria, que vem também de manifestações através das redes sociais. Vossa Excelência, como diria o professor René Dotti, não é candidato a imperador para mudar a Constituição do país e mudar o nosso sistema ideológico, como se o Supremo Tribunal Federal fosse refém de ações totalitárias jamais praticadas ou defendidas pelo professor Fachin. Mas é preciso que se indague. Como encara o papel, embora já tenha também na sua exposição inicial abordado essa questão,
falar sobre as influências de convicções pessoais no momento do julgamento, convicções ideológicas, quem sabe, a questão de ser garantista ou não ser garantista, positivista ou não, legalista ou não, enfim, eu creio que essa é uma questão que pode ser aprofundada. Como encara o papel do Supremo Tribunal Federal na aplicação da Constituição? O Tribunal deve limitar-se a interpretar a Constituição ou pode ir além e criar o direito no julgamento, que muitos consideram invasão de competência? São essas as indagações, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade.